aí, pessoas? Tudo bem? Puxa vida, que saudade de vocês! Mais uma vez aqui o professor Adalto Neto, sempre esse cara galã, dentro do seu ambiente de trabalho residencial. Estaremos aqui falando também, mais uma vez, nosso encontro já fixo, semanal. Estamos sempre tentando trazer as principais informações sobre a biologia, as ciências da natureza nesse momento de pandemia. Então, vamos hoje trabalhar dentro da perspectiva de um novo conhecimento biológico que envolve o estudo do mundo microscópico. Olha que coisa linda! Até parece que eu estou anunciando alguma história de algum filme. Mas é isso mesmo, porque quando nós passamos por exemplo, de um conhecimento molecular, biomolecular, e agora passamos a um conhecimento morfológico, nós modificamos a ciência nesse sentido. Passamos agora a compreender a forma e a função dos principais componentes que vão formar os seres vivos. Então, as ciências morfológicas, como geralmente nós gostamos de definir, as ciências microscópicas, como a citologia e a histologia, duas ciências que necessitam de um conhecimento microscópico. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer melhor o que foi, por exemplo, o que foi que definiu efetivamente a existência dessa vida microscópica, como ao longo dos séculos o estudo da biologia celular passou a ser hoje o baluarte, o alicerce central do estudo da vida, até porque a natureza depende desse conhecimento celular. Então, a temática de hoje, saindo da biologia molecular e agora invadindo o estudo das células, um estudo que é essencialmente microscópico. Então, dentro dessa introdução, já que estamos falando de microscopia, começamos a, vamos dizer assim, a compreender o contexto histórico que levou ao conhecimento de uma vida, de um mundo que é completamente invisível aos nossos olhos. Mas é claro, o que os olhos não veem, você pensa que é porque inexistem estruturas, formas, vidas? Não. O que os olhos não veem anunciam de que talvez haja necessidade de utilização de alguns equipamentos, de alguns instrumentos para fazer com que a gente entenda que há uma grande vida, não é, por trás dessa incapacidade visual nossa. Então, a biologia celular ela começa a ser definida a partir desse cara aqui. Vocês estão vendo aqui lateralmente, a minha imagem, uma foto de um grande nome da história da biologia celular, chamado Robert Hooke. Esse cara que lá no século XVII, utilizando-se já de uma tecnologia desenvolvida antes pela família Zacarias, os Janssen. Esses caras, eles já desde o século XVI, eles passaram a perceber que quando algumas lentes de ampliação são sobrepostas, imagens além do limite de resolução do olho humano começam a ser observadas. E foi a partir dos descritos de Robert Hooke que começamos a entender que na natureza nós temos uma vida sendo definida através de unidades. Lá no canto superior, vocês estão percebendo uma das imagens observadas por Hooke, uma imagem de um tecido de vegetal morto, né, que a gente conhece como cortiça, é o suber, a casca desse vegetal, que quando observado através dessa estrutura bem rudimentar que vocês estão vendo aqui logo do meu lado aqui, um microscópio bem rudimentar, monocular, ele conseguiu enxergar pequenas cavidades que ele as chamara de células, e essas células, como eram microscópicas, passaram a ser definidas como células, ou seja, unidades minúsculas. E essas células passaram a ter agora a importância de se tornarem as unidades daquela estrutura viva, as unidades, portanto, dos seres vivos. Posteriormente, com os avanços da microscopia, Anton von Leeuwenhoek
Foi um cara que começou a observar células, inclusive vivas, e a partir daí começamos a perceber que dentro da história da microscopia, um mundo se revelava, o mundo das células. E depois de Leeuwenhoek, outros colaboradores como Schwann, Theodor Schwann, como Schleiden, que propuseram inclusive dentro de um grande estudo microscópico que para se ter vida há necessidade genuína de se ter uma célula presente. Então, dentro da natureza, a gente agora passa a entender, a definir a teoria celular, ou seja, uma teoria que aborda a necessidade morfológica de você ter células presentes para se compreender a vida. Se tem vida, tem que ter células. É claro que essa teoria foi sendo reformulada aos poucos. Houve alguns complementos dessa teoria, como, por exemplo, dizer que essas células elas são não somente unidades morfológicas, mas são também unidades fisiológicas, ou seja, são unidades que tanto formam como também funcionam, são unidades que necessitam ser compreendidas com mais detalhes. E com o avanço, entramos no século XX, passamos pelo século XIX, século XX, e os avanços nesse mundo microscópico passaram a ser mais compreendidos. Aqui nesse slide aqui lateral, nessa imagem lateral, a gente consegue entender desde uma unidade ultramicroscópica, como um átomo, até um animal imenso, por exemplo, como a baleia azul, nós passamos a entender variações dessa escala microscópica que são importantes. Para tanto, é necessário entender algumas coisas. Vamos lá. Primeiro, qual é o limite visual do olho humano? Então, vocês estão vendo aqui nessa escala, lá embaixo tem 3 setas indicando justamente os limites visuais. Veja que o olho humano, ele chega até mais ou menos o referencial de 100 micrômetros. O que significa isso? O nosso olho, ele tem uma capacidade de visão, de resolução, é o que chamamos de poder de resolução, de até 0,1 milímetro, que daqui a pouco a gente vai entender melhor essas unidades. 0,1 milímetro equivale a pelo menos 100 micrômetros. E, portanto, na vista desarmada, sem o auxílio microscópico, esse seria o menor potencial de resolução que nós teríamos do olho. Agora, inclusive, dá para a gente ver aqui nessa imagem, que com esse limite, sem microscópio, a gente consegue ver uma célula, que é o ovo humano. É o óvulo humano, é a maior célula do corpo que conseguiríamos enxergar. Por exemplo, se houvesse a possibilidade, conseguiríamos enxergar sem a utilização de microscópios. Adalto, quando eu menstruo, é aquele pontinho preto que cai aqui dentro da menstruação? Não tem nada a ver com isso, não. Menstruação já é um outro evento, a gente já viu. A menstruação nada mais é do que o início de um outro ciclo ovulatório. O gameta, o óvulo, você já ovulou e você não enxerga. Agora, se a gente pudesse ver, conseguiríamos ver, sim, sem a utilização de microscópios. O poder de resolução, portanto, é a capacidade que nós temos de enxergar mesmo entre limites muito próximos. Eu gosto muito de fazer essa comparação, tá? O poder de resolução de uma pessoa está diretamente ligado ao grau de conhecimentos que ela tenha. A gente chama isso de inteligência. Interlegere, ou seja, você conseguir enxergar entre pontos muito próximos. Quem tem um poder de resolução grande consegue ter uma visão de mundo muito maior. Se a gente for passar aí para a questão mais, vamos dizer assim, mais filosófica, da inteligência humana, mais social, mais, vamos dizer assim, enfim, discutindo outras áreas mais neurológica, dentro do estudo da inteligência humana. Mas para a biologia, para a microscopia, o poder de resolução nada mais é do que a capacidade que aquele microscópio tem de enxergar limites muito extremos. Ou o microscópio ou o olho humano. Então, nós conseguimos ainda enxergar até 100
micrômetros, 0,1 milímetro. E diante disso, na escala vocês conseguem ver 3 unidades importantes. Esqueça o quilômetro, começamos com o metro. O metro, o milímetro, o micrômetro, 4, né? E o nanômetro. Metro, milímetro, micrômetro e nanômetro. São 4 unidades importantes. Microscopicamente, 3. Milímetro, micrômetro e nanômetro. Como assim? Vamos entender essas relações. Um metro tem 1000 milímetros. Então, se você pega 1 milímetro, nada mais é do que a milésima parte do metro. Ou seja, 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 do metro. Se você diminui esse milímetro 1000 vezes, você chega a 1 micrômetro, que é a milésima da milésima parte do metro. Ou seja, equivale a milionésima parte do metro. 10 a menos 6 do metro. E ainda mais, veja como o mundo microscópico ele avançou nos últimos anos. Se você pega 1 micrômetro e divide 1000 vezes, chegamos à milésima da milésima da milésima parte do metro, que equivale a bilionésima parte do metro. 10 a menos 9 do metro ou 1 nanômetro. Então, 1 milímetro tem 1000 micrômetros, 1 micrômetro tem 1000 nanômetros, certo? E assim a gente vai entendendo tanto fazendo referência das unidades ao metro, como também fazendo referência diminuindo até chegar ao nanômetro, tá? Repetindo, 1 nanômetro, 10 a menos 9 do metro. 1 micrômetro, 10 a menos 6 do metro. 1 milímetro, 10 a menos 3 do metro. Veja que, se eu tenho um poder de resolução de até 100 micrômetros, que significa 0,1 milímetro, é a nossa capacidade de resolução do olho através da ausência de microscópios. Com a passagem do tempo, com a história da biologia sendo contada através dos primeiros microscópios rudimentares, percebemos que estruturas menores são observadas. Daí a gente consegue ver 2 tipos de microscópios que conseguem ser capazes de ter essa resolução. O light microscope, que seria o microscópio de luz, que a gente consegue enxergar principalmente na escala micrométrica, até mais ou menos próximos de organelas, estruturas maiores como cloroplastos, a gente conseguiria identificar. Mas passando para estruturas menores como vírus, como mitocôndrias, complexos de Golgi, estruturas que precisam de vamos dizer assim, de um detalhe maior, ribossomos, aí a gente passa a observar através de uma outra microscopia, que é a microscopia eletrônica. A microscopia óptica, também conhecida como microscopia de luz, necessita desse equipamento que vocês estão vendo aqui ao meu lado. Um equipamento simples, pequeno, que foi desenvolvido a partir daquele microscópio monocular lá de Hooke. Agora temos microscópios binoculares, onde a gente tem uma sobreposição de lentes importantes. Esse equipamento, essa parafernália, tem como principal fundamento como eu já disse a vocês, a ampliação de imagens. Para isso, temos 2 lentes necessárias, são os chamados sistemas de lentes. As lentes oculares, que são as que você vai justamente olhar, são as lentes iniciais, onde você olha, e as lentes objetivas, que estão em contato com o material a ser ampliado. Aqui, ao lado, vocês percebem que a ocular e as objetivas elas estão distantes, e dá para a gente ver pela imagem amarela, que seria justamente o feixe de luz, que vai atravessando o local onde você tem o espécime, que é o local onde há a lâmina, nessa estrutura metálica, esse bloco chamado Charriot, onde há a platina, que é onde você coloca a lâmina, e você consegue manipular pelo parafuso do Charriot, você consegue manipular de um lado para o outro, de cima para baixo, fazendo a focagem. Então, e as objetivas que se encontram próximas dessa lâmina, onde você tem as lentes que podem variar de 4 vezes de aumento, de 10 vezes de aumento, 20 vezes, 40 e 100. Então, dependendo da nitidez
né, e da necessidade de se identificar estruturas muito pequenas, você vai ampliar, por exemplo, colocar um objetivo, você foca com as objetivas menores, aí põe a objetiva de 100, com o ocular, por exemplo, de 10 vezes, 100 vezes 10 dá 1000. Então há um poder de ampliação de 1000 vezes. É um poder padrão. Mas existem microscópios ópticos hoje que conseguem ter um poder de ampliação bem maior, com algumas técnicas mais avançadas. Inclusive, há uma grande diversidade de microscópios ópticos hoje, utilizando fluorescência, microscópios confocais, enfim. Há uma grande infinidade, mas esse é o padrão. Veja que lá embaixo, né, onde você tem a lâmpada, é dali onde você emite a luz. Então, esse microscópio é conhecido como microscopia de luz. É um microscópio importante, é um microscópio que vai permitir que a gente enxergue vários componentes das células, mas dentro dessa resolução de micrômetros. Se eu quero reduzir esse potencial, por exemplo, quero fazer com que haja um aumento desse potencial de resolução, reduzir as estruturas biológicas, chegando a, por exemplo, a observação de ribossomos, de vírus, de detalhes de organelas, aí a gente só pode fazer isso na escala nanométrica. E na escala nanométrica, a gente só consegue fazer isso através do microscópio eletrônico, que é essa parafernália aqui, que, diferentemente do microscópio de luz, emite um determinado feixe eletromagnético que vai atravessar o material biológico. Esse material biológico precisa estar fixado, ele não está vivo, porque a radiação é muito grande. E no momento que essa radiação atravessa esse material biológico, você vai, claro, vai marcando aquela imagem que passa a ser revelada em um computador que é acoplado a esses microscópios. São microscópios caríssimos, necessitam de uma montagem especializada. São poucos que a gente tem aqui, por exemplo, no estado de no estado de Pernambuco. Em Petrolina não temos nenhum microscópio eletrônico, pelo menos até então, certo? É uma área muito bonita, né, de investigação. Eu me lembro que eu ainda trabalhei um pouco, né, na época do mestrado, faz tempo, lá na Federal em Recife, e eu conheci lá o departamento de microscopia eletrônica lá da Federal, uma área grande onde a gente tinha lá o microscópio eletrônico, certo? Com relação ao microscópio eletrônico, a gente tem dois tipos específicos. O microscópio eletrônico de transmissão, que vai inclusive projetar, por exemplo, imagens como essa que vocês estão vendo da mitocôndria aí em cima. A mitocôndria é uma organela grande, mas a gente, para ver detalhes como as cristas mitocondriais, eu preciso desse tipo de microscopia. Há o feixe de elétrons que vai marcando as regiões mais elétron-densas e revelando assim a imagem. E o microscópio eletrônico de varredura, que é esse que a gente consegue ver a imagem aqui dos espermatozoides, uma ampliação maior, inclusive a escala aí está em 200 micrômetros, então é uma ampliação bem maior, passando, portanto, a fornecer um detalhe muito bonito, quase artístico, da invasão dos espermatozoides no óvulo. Então, bem bonita essa imagem. É uma microscopia que permite a gente ter, inclusive, imagens em 3 dimensões. Legal? E diante disso, com a visão do mundo microscópico, a gente passa a entender algumas das principais leis da biologia celular. A lei de Spencer e a lei de Hartwig. O que é que define a lei de Spencer? Ou seja, há uma manutenção dos padrões das proporções celulares. Se uma célula cresce, certo? O seu volume mais o volume da superfície permite que haja um aumento do tamanho dessa estrutura, fornecendo a capacidade de divisão. Ok? Então, o que acontece é o seguinte, uma célula aumentando o tamanho, o seu volume, a superfície aumenta e o seu volume mais do que aumenta, mais do que a própria superfície, isso favorece que a célula se divida. Como é que a gente aplica isso? A gente aplica isso, por exemplo, no entendimento de que existem tamanhos diferentes de células que vão determinar números diferentes de células. Então, se você pega um indivíduo, por exemplo, um indivíduo como eu, por exemplo, que tem 1,84 m e uma criança de 1 m, é óbvio que a criança tem menos células do que eu.
o padrão proporcional das células é o mesmo da espécie. Mas por que eu tenho mais células? Porque elas vão aumentando de tamanho. Esse volume, quando passa a ser maior do que o da superfície, a célula se divide. É o princípio mais importante da divisão celular, que a gente vai ver lá na frente quando estudarmos núcleo. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí 2 cubos fazendo essa representação. Um cubo que tem, por exemplo, 1 micrômetro, com superfície de 6 micrômetros quadrados, com volume de 1 micrômetro cúbico. Quando você passa a aumentar esse volume, ou melhor, aumentar essa célula para 10 micrômetros, veja que o volume passou de 1 micrômetro cúbico para 1000 micrômetros cúbicos. Ele aumentou mais do que a superfície. Ou seja, se esse volume aumentou demais, significa dizer que essa célula vai se dividir. Então, indivíduos de tamanhos diferentes têm quantidades diferentes de células, mas o padrão morfológico é o mesmo. Repetindo, eu e a criança, a nossa diferença está relacionada ao número de células e não ao tipo de célula, ok? Complementando essa teoria, complementando essa propriedade, importante analisar que existe uma outra lei, que é a chamada lei de Hertwig, ou relação núcleo-plasmática, onde a gente percebe que os volumes do núcleo e do citoplasma eles apresentam uma relação volumétrica. Se eu tenho uma relação de volume de núcleo e de citoplasma que, por exemplo, é alta, é próxima de 1, significa dizer que aquele núcleo está muito grande e isso pode ser um indicativo de alguma determinada doença, como o próprio câncer. A gente vai ver isso lá na frente. Normalmente, as relações nucleoplasmáticas, o volume do núcleo ele geralmente é menor do que o do citoplasma, tem que ser menor, e, portanto, isso indica uma normalidade de vida celular. É a chamada lei de Hertwig, ou relação nucleoplasmática, que nós vamos estudar melhor lá na frente. Com isso, nós percebemos 3 tipos de células básicas, uma célula procariótica como essa, uma célula que vai formar bactérias e todos os indivíduos do reino Monera, com alguns compartimentos básicos que vocês precisam entender, como membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No caso de uma célula procariótica, a gente vai ver que além da membrana plasmática, existem revestimentos de proteção. Como nesse caso aqui, nessa anatomia bacteriana, bem clássica, além da membrana você tem uma cápsula, tem uma parede celular. O conteúdo citoplasmático é o mesmo, com algumas estruturas importantes para serem destacadas. Primeiro, o núcleo, ou seja, o material genético, um núcleo disperso, vamos dizer assim. Esses indivíduos que não têm membranas envolvendo o material genético são chamados de procariontes. De uma forma mais didática, é como se eles não tivessem núcleo. Eles têm material genético, mas não há nenhuma membrana interna que compartimentalize esse material genético. Então a gente diz que uma célula bacteriana, um procarionte, tem membrana plasmática e citoplasma, só. Diferente dessa célula, que é uma célula de um vegetal, onde a gente vê uma parede celular bem interessante aí, bem característica. Vemos também um citoplasma com alguns componentes, né? O cloroplasto, a mitocôndria, o complexo de Golgi. E agora temos um núcleo verdadeiro. Daí vem a ideia de um ser vivo eucarionte. Um núcleo que é verdadeiro, onde você tem uma membrana envolvendo esse material genético. Já a próxima célula, a gente percebe nitidamente que não temos alguns componentes, como, por exemplo, a parede que reveste esse conteúdo celular, chamada parede celular. Essa célula ela é característica, por exemplo, de um animal, como nós. Temos um núcleo individualizado, temos organelas no citoplasma, mas não temos, por exemplo, parede. Então, é assim que nós vamos diferenciando os seres vivos. Através, por exemplo, do componente núcleo, procariontes e eucariontes, através do número, seres unicelulares como bactérias, seres pluricelulares como nós animais. E assim a gente vai compreendendo os seres vivos. Legal? Para a gente finalizar, uma questãozinha sobre microscopia, só para a gente lembrar de alguns componentes importantes do microscópio óptico. A construção do microscópio composto binocular, por Robert Hooke,
na década de 60, lá do século 17, permitiu a visualização de estruturas até então desconhecidas pelos cientistas, a partir da utilização de lentes de grande aumento. Com o advento da microscopia, os pesquisadores, após vários estudos, em muitos tipos de plantas e animais, lançaram a ideia de que todos os seres vivos são formados por essas unidades. Lembra? Teoria celular. Todo ser vivo é formado por células. Essa constatação só foi possível graças à possibilidade de se gerar uma imagem a partir da combinação de lentes, que nesse microscópio aqui você consegue ver através das letras A e C, ou seja, as letras A e C que indicam as lentes oculares e objetivas. O sistema de lentes responsáveis, portanto, nada mais são do que as lentes oculares e objetivas. A ampliação se dá pelo produto dessas lentes, ok? Valeu, pessoas! Tudo beleza? A gente agora vai começar o estudo da biologia celular, falando de cada componente, em especial, inicialmente na próxima aula, a membrana plasmática. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau!